toda, realmente, da forma mais detida possível, mais uma das facetas, mais um dos tentáculos altamente preocupantes do primeiro comando da capital, do PCC, que segue se alastrando e se consolidando, não só no Brasil, mas continente afora. Dessa vez, a facção estaria cobrando uma espécie de multa dos moradores que querem deixar a favela do Moinho, aqui no centro da capital paulista. E caso aceitem se mudar para apartamentos da CDHU, alguns moradores estão sendo ameaçados a pagar até R$100 mil, que, logicamente, não possuem. David de Tarso, explica pra gente mais essa tática desse verdadeiro poder paralelo que segue aterrorizando quem menos tem e quem menos merece entre nós. Marinho, muito bom dia. Bom dia a todos. Exatamente isso, porque o PCC, por meio dos seus integrantes, eles dominam diversos territórios ali na favela do Moinho, diversas casas são deles. E dessa maneira, então, os moradores que foram contemplados ganhando as habitações estão saindo da favela do Moinho. Só que aí os integrantes do PCC dizem, olha, se você deixar de pagar o aluguel aqui, você vai ter que pagar uma multa. E essa multa é de até R$100 mil. No futuro, você vende esse imóvel da CDHU, divide o dinheiro com a gente, ou se não, continua pagando uma contribuição para que você não sofra com as consequências. Essa é uma apuração, inclusive, do site Metrópolis, que chegou a falar com algumas das pessoas ameaçadas. E a gente sabe, que a favela do Moinho ali já teve uma intervenção do GAECO, que diz que a favela é um quartel-general do PCC no centro de São Paulo. O grupo do Léo do Moinho, conhecido também, ele que tem o nome, de Léo J, Moja, aliás, Léo Moja, ele operava até uma estrutura de rádio para monitorar a polícia a partir da favela na região onde fica a Cracolândia. A gente sabe que a favela do Moinho abastecia a região da Cracolândia no tráfico de drogas. E aí, essa desmobilização que está sendo feita pelo governo do estado de São Paulo e também pela prefeitura, desmotivou, desestimulou o tráfico de drogas na região da Cracolândia, por isso que a gente não vê mais ninguém, os fluxos de usuários ali não circulando pelo local. Cintia Nunes, queria muito te ouvir aqui também, até para deixar claro aqui, a gente se refere, claro, na CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Governo de São Paulo, ali dentro da pasta da Secretaria de Urbanismo e Habitação, fazendo esse movimento, claro, o pano de fundo a partir desse movimento que seguiu, querendo ou não, apesar das faíscas, de todas as reclamações, dos oportunistas de plantão querendo manter, de certa forma, enjaulados ali no centro de São Paulo, enfim, relegados a essa pobreza, essa miséria permanente, tentando instrumentalizar essa remoção negociada pelo governo de São Paulo com os moradores da favela do Moinho e agora novos personagens, enfim, colocando querosene nessa fogueira toda, Como é que você está vendo isso? Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia aos meus colegas, bom dia, André. Realmente é sempre lamentável, porque tudo acaba virando algo que seria mais para uma questão de reurbanização, de trazer condição de vida melhor para essas pessoas, acaba sendo todo um instrumento de manipulação por conta desses movimentos, que tem todo o interesse em manter essas pessoas quase em guetos, porque assim isso faz com que haja mais facilmente um domínio político, econômico, sociocultural, as pessoas ficam ali à mercê desse partido, do PCC, ou de outros também, de outras pessoas mal intencionadas, e isso acaba muitas vezes até mesmo impactando negativamente num programa que é um programa destinado a dar melhoria de condição de vida para essas pessoas, melhoria de habitação, e essas pessoas ficam reféns. Porque, André, na verdade, como é que essas pessoas têm a possibilidade de reagir diante de ameaças armadas, diante de situação que os coloca com inviabilidade, inclusive, de ter dinheiro para sair pagando essas multas, porque se eles tivessem esses valores, com certeza eles não estariam ali. Então é lamentável porque, além de tudo, isso vira um meio de coerção, de uma forma realmente, é uma ameaça, é criminoso, Aliás, é o criminoso fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Então, realmente é muito triste e isso acaba desvirtuando um programa que tem uma finalidade de dar melhoria e cidadania às pessoas. Lamentável. E com o alvará passado pela omissão histórica do Estado, o poder paralelo foi se estabelecendo. Então a favela não é só pobreza, o Moinho literalmente se tornando o Moinho Gesualdo Júnior
no sentido de que mói a esperança de todos os trabalhadores ali querendo resgatar o mínimo de perspectiva de trabalho e dignidade para si mesmo, e mói também a cara do Estado, que também historicamente relegou e ignorou completamente aquela região para chegar a esse estado de coisas e implantar ali no coração da favela do Moinho, no centro de São Paulo, um verdadeiro quartel-general dessa holding, dessa multinacional do crime organizado que é o PCC. Concorda? É por aí? É o PCC-SA, né? Se a gente lembrar quando nasceu o PCC aqui, Marinho, na revolta do Carandiru, tem o quê? 30 anos isso? Desde lá se consolida o PCC. Um pouco mais. Desde lá se consolida o PCC. Sim. E, como você disse, com omissão do Estado de São Paulo, sobretudo. Essa organização criminosa que estendeu seus tentáculos, que parou de fazer o enfrentamento ao Estado e que agora coopta o Estado. E que talvez o tráfico de drogas hoje, embora seja muito rentável, é apenas uma das fontes de renda. Ele está em tentáculos de posto de gasolina, em transporte público, em contratos com prefeituras, vários contratos com prefeituras e, como a gente vai ver mais para frente, inclusive em times de futebol. E tudo isso cresceu em razão da omissão deliberada do Estado. E, enfim, acho que realmente foi muito flagrante a visita recente do próprio presidente Lula e da primeira-dama Jângela Lula da Silva na favela do Moinho. Há várias reportagens de veículos mais do que respeitados, com respaldo ali jornalístico de reportagem, Mônica Rosenberg, dando conta de que esse encontro teria sido facilitado por uma ONG ligada a um dos chefões do PCC dentro da favela do Moinho. Então, se isso não acende uma grande ponto de interrogação, no mínimo, sobre também essa vulnerabilidade com a qual o Poder Executivo, na figura do nosso presidente, foi exposto, eu não sei o que representa. Mas aqui não tem ninguém ingênuo e eu queria te ouvir. Marinho, eu acho que não é um ponto de interrogação, é um ponto de exclamação que tem que ser aceso. Exatamente. Aí, porque realmente essa promiscuidade, essa proximidade dessas organizações criminosas com as esferas de poder é extremamente preocupante. O Gesualdo citou muito bem aqui até onde estão chegando os tentáculos. Ele só não falou, porque ele é muito fino, dos tentáculos que chegam dentro dos parlamentos, dentro da Câmara Municipal. Nós sabemos que existem pessoas ali apoiadas, às vezes até financiadas por essas organizações. Então, o perigo desse tipo de linhas cinzas que estão acontecendo é o que aconteceu na Itália, quando havia máfias que não chegavam nem aos pés de organizações como o PCC, como tantas que nós temos no Brasil. O PCC está cada vez mais forte e o ciclo vicioso disso, o fato dele estar forte, dele ter dinheiro vivo, dele conseguir pressionar e comprar votos e, portanto, conseguir penetrar cada vez mais, é realmente uma preocupação. E nós vimos aquela cena, o presidente Lula lá na favela do Moinho, lançando um lindo programa de habitação. O que adianta fazer tudo aquilo se o que está por trás é mais criminalidade? E piora muito, né, Gesualdo, no momento onde investigações do GAECO já apontaram que ali a favela do Moinho usaram várias antenas, ali o PCC instalando antenas para interceptar operações da polícia na própria região. E aí, se isso não é um verdadeiro quartel-general, uma base paramilitar, eu não sei o que é. Queria a sua opinião. Tem toda a razão. E fazendo coro ao que a Mônica disse, eu sou do interior, eu sou de Assis, pertinho lá da nossa presidente Prudente. Exato. E numa região dali, em Marília, um cara foi candidato a deputado com a bandeira do PCC. Abertamente apoiado pelo grupo criminoso. A que ponto chegou? Deixaram, inclusive, a máscara cair como forma de cooptar efetivamente o Estado. David de Tarso, sua expectativa olhando adiante, a partir dessas últimas revelações aqui? Não, a gente espera que o enfrentamento continue, inclusive o GAECO tem um trabalho brilhante de investigação que chegou a esse resultado e a gente vai seguir acompanhando e trazendo também todos os desdobramentos. Falando no primeiro comando da capital,